Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Excel Empresarial Oficial. Neste canal discutiremos diversos temas sobre o Excel que auxiliarão você a tirar melhor proveito deste excelente programa. Meu nome é Reginaldo, sou engenheiro de produção, utilizo o Excel há mais de 20 anos e atualmente trabalho com treinamento e consultoria para as empresas. Neste vídeo eu vou ensinar a você como carregar arquivos CSV de uma maneira simples e fácil e também fazer o processo contrário, ou seja, você tem um arquivo em Excel e você quer salvar como tipo texto CSV, certo? Arquivo separado por vírgula. Muitos alunos me falam que possuem dificuldade em carregar arquivos CSV no Excel e perguntam como fazer isso de forma simples e rápida. Então, neste vídeo eu venho esclarecer aí esta dúvida. Principalmente em questões de atualização. Toda vez que você quer atualizar o arquivo que você carregou no Excel, normalmente você substitui o arquivo de origem e copia ou carrega novamente no Excel. Eu vou demonstrar uma maneira simples de como você atualizar de uma forma bem rápida esse arquivo. Um arquivo CSV é um arquivo separado por vírgula. É um arquivo de texto com formato específico para a possibilidade de salvamento de dados, de forma a estruturar esses dados em uma tabela. Nem sempre o delimitador é uma vírgula, ele pode ser um espaço em branco, um ponto e vírgula, um traço. Então, o espaçamento pode ser delimitado por um outro caractere. Mais especificadamente, arquivos CSV são separados por vírgula. Essa funcionalidade de importar ou exportar arquivos CSV é bastante importante, porque muitos softwares empresariais, como sistemas ERP, de gerenciamento de recursos, exportam relatórios somente no formato CSV e também leem nesse formato de arquivo. Se você trabalhar com análise de dados, importar dados para Excel, Power BI, se você necessita fazer esse tipo de trabalho, certamente você tem que aprender como carregar esse arquivo CSV de uma forma mais eficiente. Como eu já falei, ele é um tipo de arquivo fundamental para a transferência de informações entre softwares e aplicativo. Vamos lá então aprender como importar para o Excel esse tipo de arquivo chamado CSV. Em primeiro lugar, você deve escolher um local onde você vai sempre exportar ou salvar esses arquivos em seu computador. Por quê? Porque após importado para o Excel vai criar um vínculo com o arquivo de origem e você não vai mais poder mudar a pasta de onde está gravado esse determinado arquivo, tá ok? Eu vou abrir aqui então o meu Excel, vou compartilhar ele aqui com vocês. Então eu já expliquei para vocês como o que é na verdade um arquivo CSV, certo? É um arquivo separado por vírgula, né? Arquivo separado por vírgula. Olha só, por exemplo, essa foto aqui ao lado, ó. Existe aqui o nome da pessoa, telefone, estado e cidade. As informações estão separadas por vírgula. Então esse é um exemplo de arquivo CSV. Vamos ver então como importar esses arquivos para o Microsoft Excel. Eu tenho aqui no meu documento, no meu computador, dois tipos de arquivos CSV que a gente vai carregar eles. Muita gente faz o seguinte quando quer carregar um arquivo CSV. Simplesmente clica em cima dele e dá um Enter ou clica duas vezes. Ele vai abrir diretamente no Excel, esse arquivo. Só que qual é o problema? Ele não trouxe aqui separado por colunas as informações. Como eu falei nesse exemplo, você tem aqui o nome, telefone, estado e cidade. Então ele não trouxe separado aqui. Nesse caso, o que eu poderia estar fazendo? Eu poderia selecionar toda essa coluna, onde contém essas informações, vir aqui no menu Dados e vir na opção aqui, ó, Ferramenta de Dados, Texto para Colunas. Ele vai abrir uma tela para você. Nesta tela que ele está abrindo, você pode escolher o tipo de delimitador, no caso aqui é vírgula, né? Um arquivo CSV. Então eu vou deixar aqui a opção delimitado, vou clicar em avançar e vou escolher aqui, ó, a opção vírgula. Tá? Ele pode às vezes vir aqui como tabulação, ponto e vírgula, certo?
mas no nosso caso o arquivo está com vírgula. Aí ele reconhece aqui o espaçamento e as colunas para separar. Então vou escolher aqui a opção vírgula. Caso for outro tipo de delimitador, você pode também colocar aqui na opção outros, né? Com qual delimitador que esse arquivo está sendo salvo, está sendo importado, né? Vou clicar em avançar. Aqui você pode escolher que tipo de dados que é em cada coluna. O meu primeiro é o formato geral. O segundo eu vou deixar como geral também. Né? Se fosse data, você poderia escolher data, né? O formato da data. Se for texto, você pode escolher texto. Posso colocar também aqui formato texto. Ó, você viu que ele já mudou aqui no início da coluna. E aí eu vou pedir para ele concluir. Quando ele concluiu essa tarefa, ele separou aqui por colunas as minhas informações que estavam separadas por vírgula. Então esse é um processo, normalmente é um processo um pouco mais demorado, digamos assim, e não tão recomendado. Por quê? Porque depende da origem do arquivo que você tem. Às vezes pode ser um arquivo de origem oriental, tipo de texto americano, e assim vai. Ou até alguns formatos de texto no qual ele pode não reconhecer os acentos, e aí ele importa de maneira errada. Você pode até fazer dessa maneira aqui quando o seu arquivo é simples, digamos assim. Mas, quando você tem um arquivo um pouco mais complexo, aí a gente recomenda fazer de outra forma essa importação. Tá ok? Eu vou então fechar esse meu arquivo aqui. Eu não vou salvá-lo. E a gente retornou para cá. Vamos lá então, eu vou novamente importar esse mesmo arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente abriu ele somente com Enter, né? Outra maneira também de abrir o arquivo, o pessoal vem aqui, ó, arquivo, abrir, né? Arquivo, abrir. Você pode escolher aqui em procurar a opção aqui, arquivo texto CSV, ó, TXT, CSV. Você pode abrir por aqui também. Vou abrir o mesmo arquivo, tá? Vou escolher o mesmo arquivo, vou lá em documentos, vou escolher aqui o mesmo arquivo que eu tenho. Deixa eu ver onde ele está aqui. Documentos, arquivo CSV. Vou clicar em abrir, mas da mesma maneira, o que ele fez aqui? Ele não separou em colunas os meus arquivos, os meus dados. Então, neste caso, novamente, você vai ter que vir no menu dados e ir nessa opção texto para colunas, como eu já expliquei para você. Tá ok? Então, essa maneira funciona, mas não de uma forma muito eficiente. Vou fechar aqui o arquivo do Excel sem salvá-lo e vou carregar novamente esse arquivo, agora de uma maneira mais correta, digamos assim. Vamos lá então. Eu vou aqui no menu dados, vou vir aqui, ó, obter dados, de arquivo. Você vai ter aqui texto CSV. Ou eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui, ó, de texto ou CSV. É a mesma opção, tá? Obter dados, arquivo, texto CSV. Então ele abriu essa janela para você escolher o arquivo que você quer importar aqui para o Excel. Eu vou escolher aqui o meu arquivo CSV, que a gente vinha utilizando até o momento. Vou clicar em importar. Ele abriu uma janela e fez aqui a leitura do meu arquivo CSV. Então ele já está demonstrando para mim como essas informações vão ficar na minha planilha. Tá? Automaticamente ele reconheceu aqui o delimitador, inclusive ele colocou aqui em cima, ó, que o delimitador é uma vírgula, tá? Ele já reconheceu o tipo de informação. Aqui existem alguns detalhes bastante importantes. Por exemplo, dependendo da origem do arquivo de você, da origem do seu arquivo, ele pode não trazer a acentuação corretamente. Ele pode, às vezes, trazer, por exemplo, vou colocar aqui francês canadense. Olha o que ele vai fazer. Ó. Aonde eu tinha acentuação, ele trouxe aqui um erro. Tá? Ele trouxe aqui um outro caractere, o que para nós é errado. Né? Então, se você sabe a origem desse arquivo, normalmente você vai escolher essa opção aqui, 1252, Europeu Ocidental Windows, que ele vai reconhecer
os arquivos de vocês, de forma a reconhecer também os acentos, principalmente, C cedilha, ou também a outra opção bastante usada é o TF8, aqui ó, 65001, Unicode UTF-8. Essa também é uma opção muito usada, mas nesse caso aqui ele não reconheceu os acentos devido à origem do arquivo, tá ok? Então vamos encontrar novamente aquela opção 1252 Europeu Ocidental Windows. Então eu escolhi o tipo de origem do meu arquivo, o meu delimitador é uma vírgula, aquele arquivo é uma vírgula. Poderia ser outro, posso colocar aqui ponto e vírgula, só que ponto e vírgula você viu que ele não reconheceu. Então você vai colocar aqui vírgula, né, porque esse arquivo está separado por vírgula nas suas colunas. Então eu escolho aqui o delimitador. Você pode também escolher um delimitador personalizado, caso você precisar. A detecção do tipo de dados. Ele detectou aqui os tipos de dados. Baseado nas 200 primeiras linhas, normalmente isso já é suficiente. Ou você pode colocar aqui para ele ler todo o arquivo, né, com a base em um conjunto de dados inteiro. Mas, dependendo do tamanho do seu arquivo, isso pode ser um processo bastante lento. Tá ok? Você definindo esses argumentos, essas configurações, você pode clicar em carregar e ele vai carregar em um novo arquivo o arquivo CSV que você queria abrir. Eu vou aqui fechar essa janela. Ele trouxe aqui esse arquivo como uma forma de consulta para você. Eu vou colocar aqui eu tenho a coluna nome, aqui telefone, unidade federal e cidade, certo? Para reconhecer meus dados. Então está aqui os meus dados importados para o Excel, no meu arquivo CSV. Posso salvar ele, já que eu estou no arquivo XLSX, posso já salvar ele, ou se caso esse arquivo ainda não tivesse salvo, você pode ir em arquivo, salvar como, escolha lá o formato XLSX para ele salvar com o formato Excel esse seu arquivo, tá ok? Outra dica bastante importante aqui é o seguinte, quando você atualizar o seu arquivo de origem, quando você atualizar esse arquivo, ou seja, quando você importar novamente para o sistema, exportar do sistema esse arquivo, e aí você jogar ele novamente aqui atualizado, o que vai acontecer? Você pode lá no Excel simplesmente clicar com o botão direito aqui nesse arquivo que você importou e clicar na opção atualizar. Clicar na opção atualizar. Feito isso, ele já vai fazer a leitura do arquivo CSV e já fazer a importação dos dados para você. Tá ok? Então isso é bastante importante. Ó, simplesmente cliquei com o botão direito, cliquei em atualizar, ele leu novamente aquele meu arquivo. Tá ok? Vamos fazer um segundo exemplo aqui para você agora. Neste segundo exemplo, eu quero mostrar para você como importar novamente um arquivo. Vamos lá então. Eu tenho aqui um arquivo CSV, então, arquivo de texto separado por vírgula, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito nesse arquivo, vou na opção abrir com bloco de notas, para demonstrar para você que esse arquivo está separado aqui por vírgula. Você pode ver aqui, ó, existe uma vírgula no meio de cada coluna, ó, uma vírgula. Então esse é um arquivo de texto separado por vírgula, o chamado arquivo CSV, tá ok? Vamos lá para o Excel então, vamos importar esse arquivo novamente, da maneira correta como eu já expliquei para você. Você vai vir no menu Dados, Obter Dados, de arquivo texto CSV. Vou escolher ali a origem do meu arquivo, o local, vou vir em Documentos, está aqui o arquivo. Arquivo de texto, vírgula, vou importar. Ele vai fazer a leitura desse meu arquivo. Olha só, ele trouxe novamente aqui, já separado por coluna, os meus arquivos, né, meus dados. Coluna CBO, cargo, piso, média, maior, aprendiz, PNA.
Origem do arquivo, então, como eu já falei, bastante importante você saber a origem desse arquivo, tá? No caso aqui é europeu ocidental. Então, quando ele trazer errado os acentos para você, ou se cedilha, então você vem aqui, escolhe o formato 1252, europeu ocidental, ou pode escolher aí, normalmente é o TF8. Normalmente é um desses dois arquivos aí para um desses dois formatos de origem para que faça a leitura correta. O delimitador no nosso caso é uma vírgula, mas você pode escolher aqui outro delimitador ou colocar também um delimitador personalizado. Vou colocar aqui a vírgula. Vamos ver se ele vai reconhecer. Ó, reconheceu também os meus dados, né? Embora eu tenha o formato vírgula aqui do delimitador. Então eu posso pedir para ele detectar o tipo de dado com base nas 200 primeiras linhas ou com base no conjunto de dados inteiros. Fiquem atentos, porque se o meu conjunto de dados for muito grande, né, ele vai fazer a leitura, vai demorar um pouco esse processo aí. Finalizado essa configuração inicial, você vai clicar aqui em carregar, ele vai carregar aqui no Excel como forma de consulta para você esse determinado arquivo. Ele já trouxe esse arquivo aqui, então, no formato de tabela. Existe aqui no nosso canal Excel Empresarial Oficial, por que transformar listas em tabelas? Então aqui automaticamente ele já transformou em tabela os nossos dados. Então assista também esse nosso vídeo. Não esqueça de curtir aí o nosso canal, ativar o sininho para você receber aí as nossas informações, as nossas atualizações de prontidão. Tá ok? E se inscreva aí também no nosso canal. Então ele já trouxe aqui no formato de tabela essas informações e eu posso trabalhar com ela normalmente. Aqui deve ser uma média salarial, né? Essa tabela, claro que com dados fictícios. Então posso formatar da maneira que eu quiser essa minha tabela. Vou formatá-la toda ela aqui como o formato contábil. Ele trouxe aqui como design tabela, assista o nosso vídeo aí para aprender mais sobre tabela. Ele trouxe aqui como uma forma de consulta também esses dados aqui. Ele trouxe como uma forma de consulta, né? Por que ele trouxe como consulta? Porque ele vinculou ao arquivo externo, o CSV que a gente tem, e assim fica muito fácil para você atualizar. Se você gerar de novo esse arquivo do sistema, substituir o arquivo original, de onde a gente importou os dados, para você poder atualizar a sua planilha, você não vai precisar abrir o arquivo, fazer todo esse processo de importação novamente. Você vai clicar com o botão direito aqui onde já está importado, vai na opção atualizar, ele vai fazer a leitura do arquivo para você e deixar ele atualizado aqui dentro do Excel. De uma maneira simples, rápida e fácil. Botão direito, atualizar e já está atualizado o arquivo. Tá ok? Não esqueça de quando você importou isso aqui para o Excel, se caso você não salvou ainda esse arquivo, você pode ir na opção Arquivo Salvar Como, você vai escolher aqui o formato, que você quer salvar, normalmente XLSX, né, deixar em formato Excel atual, para você fazer o salvamento do arquivo, tá ok? O meu já está, então eu não vou salvá-lo novamente. Outro detalhe, para fazer o processo contrário agora, ou seja, eu quero salvar essas informações que eu tenho aqui em formato CSV. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá em Arquivo, muitos fazem da seguinte maneira: Arquivo, Salvar Como, vou aqui em Procurar e vou escolher aqui, ó, no tipo de arquivo, vou escolher aqui Texto CSV. Aqui, ó. CSV UTF-8 separado por vírgula, né? Ou eu tenho também a opção, deixa eu ver aqui, tem a opção CSV aqui embaixo, tá? Eu vou fazer aqui o formato UTF-8 separado por vírgula. Vou salvá-lo aqui na pasta Documentos, vou colocar aqui exemplo, só vou complementar aqui o nome do arquivo, exemplo, e vou clicar aqui em salvar. Cliquei em salvar. Opa, deu um erro aí, não deu certo. O tipo de arquivo selecionado não suporta pastas de trabalho que contém várias planilhas, ou seja, o que aconteceu aqui? Podem ver que eu tenho várias abas aqui embaixo no meu arquivo de Excel, eu tenho várias abas. Quando eu tenho várias abas aqui, ele não consegue salvar como formato CSV, porque ele vai tentar salvar no mesmo arquivo essas diversas abas aqui. Como um arquivo CSV é um arquivo simples,
ele não consegue fazer então esse salvamento. Caso você quer salvar, vou clicar em OK, né? Vou clicar em OK, ele vai salvar em formato Excel. Se eu quiser salvar isso aqui em formato XLS, em formato CSV, eu tenho que excluir essas outras planilhas, eu tenho que excluir essas outras abas aqui embaixo, eu vou excluir essas abas, excluir, e vou deixar apenas a aba que tem o arquivo com os dados que eu quero. Lembrando que, se eu quiser atualizar esses arquivos, botão direito, atualizar. Agora sim eu posso ir lá em arquivo, salvar como, procurar, vou escolher aqui CSV ou TF8, vou botar exemplo aqui atrás do arquivo, escolher o local e vou clicar em salvar. Ele vai perguntar se eu quero substituir esse arquivo, eu vou dizer que sim, vou substituir esse arquivo e ele está salvo aqui na minha pastinha como formato CSV. Para mim ver se deu certo, vou clicar com o botão direito em cima desse arquivo, vou na opção abrir com e vou abrir aqui como bloco de notas. Abrindo aqui com o bloco de notas, você pode ver que ele salvou aqui o arquivo CSV delimitado por ponto e vírgula, tá ok? Por que ele fez isso? Para não se confundir também com os valores que eu tenho aqui, ó. Se eu colocasse uma vírgula depois como delimitador, eu tenho valores. Então, às vezes, ele pode, dependendo do software que você vai abrir esse arquivo, ele pode se confundir achando que a vírgula aqui dos números também é um delimitador. Tá ok? Então, por isso que ele fez essa diferença aí. Outra maneira de salvar, eu posso vir em arquivo, exportar, eu vou alterar tipo de arquivo, vou vir aqui, ó, CSV separado por vírgula, CSV separado por vírgula, vou clicar em salvar como, vou escolher o local novamente, vou colocar aqui exemplo 2, vou salvar esse arquivo. Vamos lá ver se ele salvou. Exemplo 2, botão direito, abrir com bloco de notas. Olha só, salvou também com ponto e vírgula aí entre as colunas para fazer a separação. Esse processo também é importante, por quê? Porque às vezes você tem que exportar um arquivo do sistema para o Excel, trabalhar ele, ou às vezes de um outro software, trabalhar um pouquinho, formatar um pouquinho esse arquivo, e aí ter que salvar novamente como CSV, para você importar para algum sistema ERP essas informações. Então, por isso que a gente está também mostrando para você como fazer esse processo contrário, ou seja, salvar Excel como CSV. Tá ok, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado do nosso vídeo explicativo sobre como importar um arquivo CSV para o Excel e como exportar, fazer o processo contrário, Excel para CSV. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.